O objetivo é silenciar o maior líder da direita no ano de eleição. Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Daniel Martins, tem mais informação para a audiência da Auriverde Brasil. Tem sim, Wellington. O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, chamou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de sem alma. A declaração foi feita neste sábado, durante um encontro estadual do Partido Liberal em Vitória, no Espírito Santo. Neste que foi o primeiro evento público após a decisão do ministro, que manteve a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e restringiu visitas ao ex-presidente. No discurso, Flávio também defendeu o fortalecimento da bancada da direita no Congresso Nacional, especialmente no Senado. Também participaram deste evento no fim de semana o senador Magno Malta, que é presidente estadual do partido, o ex-prefeito de Vitória e pré-candidato ao governo do Espírito Santo, Lourenço Pasolini, do Republicanos, e Magninha Malta também, pré-candidata ao Senado pelo PL. Olha, essa fala do Flávio, ela acontece no momento pós a proibição dele de visitar o pai, Olavo. E a gente discutiu isso aqui a semana passada, que foi também mais uma das decisões questionáveis do Alexandre de Moraes. E reforçam aquilo que de fato a gente está falando aqui já há alguns meses, né? O modo de atuação do ministro da Suprema Corte, que faz com que a gente crie dúvidas sobre a atuação, se ela é justa ou não, se ela é juridicamente embasada ou não, se ela tem argumentos e robustez para ser rechaçada. Então, a cada decisão, a cada nova decisão do ministro, uma dúvida que paira na cabeça dos brasileiros. Ao que parece, e ao que tudo indica, e ao que se pode ver, quase com certeza, expressão bem brasileira, né? Quase com certeza, o objetivo é silenciar o maior líder da direita no ano de eleição. É isso. Sabe, amigo ouvinte, nós cogitávamos o ano passado a formação do TSE hoje, com Nunes Marques e André Mendonça. A cabeça da gente era assim: bom, haverá uma mínima interferência do judiciário na eleição de 2026. Lê do engano. Errei no meu cálculo, porque Alexandre de Moraes continua a repetir o modelo 2022. Atuação direta para calar Bolsonaro. Mesmo com um contrato mais de 120 milhões com sua esposa ligada a Vorcaro, mesmo com o Macallan em Londres, mesmo fumando o charuto de Vorcaro, mesmo estando na sala da casa de Vorcaro, mesmo recebendo uma ligação no dia da prisão de Vorcaro, você conseguiu bloquear. Mesmo tudo isso, continua numa interferência, ao que tudo indica, uma interferência política, calando o maior líder de direita, proibindo o maior líder de direita de atuar politicamente no ano eleitoral. Vamos usar uma referência? Vamos. Alexandre de Moraes proibiu Bolsonaro de receber o presidente da Argentina, Milei. Vai vendo. Vamos fazer um paralelo. Lula, quando esteve preso, recebeu 16 personalidades internacionais, inclusive um ex-presidente da Argentina, Eduardo Raude, recebeu. Mas agora que é Bolsonaro, não pode receber o presidente da Argentina. Isso é calar. Isso é uma censura. E essas normas não poderiam estar previstas, não são aceitáveis. Não tem dúvida. Lula recebia pessoas. Quantas cartas? Esse final de semana, estudando um pouco sobre isso, eu li as cartas manuscritas por Lula, que foram lidas na imprensa. Lula escreveu cartas
que foram lidas, mas Bolsonaro não pode. Onde o próprio filho é proibido de estar junto com o pai, porque leu uma carta. Peraí, mas é um político, num ano de eleição, mas está preso, mas por que Lula pôde? E Jair Bolsonaro não pode? Amigo ouvinte, eu queria que você sentisse a mesma revolta que eu sinto nesse paralelo. Por que Lula recebeu um ex-presidente argentino e por que Bolsonaro não pode receber um presidente argentino? Por que Lula escrevia cartas políticas, inclusive uma delas lida por seu advogado à época, que é ministro do STF hoje? Por que podia? E por que Bolsonaro não pode? Sabe, essas decisões monocráticas de Alexandre de Moraes interferindo nitidamente no processo eleitoral, ou não tá? Responda-me, vamos tentar responder juntos, amigo ouvinte. Lula podia tudo dentro da cela da Polícia Federal. Bolsonaro nada. Isso não é interferência política? Não é uma interferência eleitoral nítida? Tá aí para quem quiser ver. Aí na cara, esfregado na nossa cara. Só que as decisões monocráticas são uma excrescência. O STF é um colegiado. Essas decisões monocráticas de Alexandre de Moraes, em tese, seriam inconstitucionais. Alexandre de Moraes ser um juiz de execução penal, ser o juiz que foi vítima, foi julgador de recurso de segunda instância e agora não é um juiz de execução, é um carrasco. É um absurdo completo, diante do silêncio daquele que dividiu o copo de Macallan, que é o Gonê, diante do silêncio de Gonê. Porque para gritar a todos os pulmões, nós vencemos o bolsonarismo, isso pode. Olavo, agora eu tenho uma dúvida que ela é técnica, e você como advogado talvez possa nos ajudar. A narrativa é de que o Bolsonaro não pode ter essa visita, não pode escrever cartas, não pode divulgar as cartas que escreve, porque ele é um condenado com trânsito em julgado. Essa é a narrativa utilizada. E que o Lula, no momento que estava preso em Curitiba, ele era um preso provisório. E que naquela circunstância ele poderia receber o presidente da Argentina, receber dezenas de jornalistas para entrevistas, como aconteceu, podia receber autoridades políticas, lideranças do partido, lideranças sindicais, né? Porque a campanha do Haddad foi estruturada de dentro da penitenciária, vamos dizer assim. De fato, isso pode ser levado em consideração ou não? Essa diferença entre as condenações. Eu não sou um especialista em processo penal, contudo o bom senso grita aqui dentro da gente. Pode vasculhar o Código de Processo Penal que você não vai encontrar nada. Pode vasculhar, não tem. Uma diferença enfática, não tem. Não tem. Era preso provisório, podia, trânsito em julgado não pode. Não. São prisões. Privação de liberdade. Não tem. Mas onde está a maldade, amigo Wellington, amigo ouvinte? A maldade está que toda decisão judicial precisa ter fundamento. Dentro do STF, ao longo desses anos, os fundamentos mais absurdos foram utilizados, enfiados goela abaixo da população brasileira. Então essa explicação da prisão provisória, não estou diminuindo sua dúvida de jeito nenhum, do trânsito em julgado e da prisão provisória é uma interpretação de um juiz. Agora, a pergunta fica, qual elemento informou essa interpretação? Qual foi a base estrutural da interpretação se as duas prisões são segregação, são
tirar? Preso. Se as duas prisões têm como objetivo tirar da convivência social, vem uma interpretação. Agora, a interpretação, na maioria das vezes, ela é leve, suave, quando tem como alvo a esquerda, e insisto que não é uma dicotomia barata, mas ela é pesada, ela é uma bola de chumbo, ela é agressiva a interpretação quando vai para a esquerda. Desculpe, quando vai para a direita. Então, aos amigos, os benefícios da lei. Aos inimigos, a rudeza, a dureza da lei. É isso que enxergo. É isso exatamente que enxergo. Só lembrando que quando Lula esteve preso, ainda não havia trânsito julgado, mas já havia julgamento de segunda instância por órgão colegiado. Foi cair lá pelo princípio do CEP, pelo Fachin, que já havia corroborado a competência de Curitiba no mínimo 10 vezes. Lembra? Nunca vou esquecer desses números. Porque é o rumo do vento, é o judiciário no rumo do vento. Eu fundamento, eu entendi assim, dane-se, engula, aguente. E o prejuízo eleitoral dessa manietação, o prejuízo eleitoral que o calar de imposto de Bolsonaro traz para essas eleições. Fica assim, é a direita mesmo. E a direita brigando entre si, meu Deus. Continua brigando, né? Ô, Olavo, é sempre uma aula estar aqui ao seu lado, viu? Sempre que você traz comentários importantes e a pergunta que eu faço em relação a essa questão, porque de fato foi utilizada essa narrativa de dizer que o Lula era um preso provisório e que por isso poderia falar. Aliás, eu acho que se fosse o contrário seria até mais adequado. Um preso que já tem a sentença finalizada, né? Ele poderia dar entrevista, ele poderia receber pessoas, lógico que dentro de uma regra, porque para tudo tem regra, e aí a gente depois vai discutir se a prisão é justa ou não, tá? Mas dentro de uma regra, ele poderia dar entrevista, por exemplo. Você tem entrevista, você tem o Cabrini que sai da redação do SBT e vai entrevistar criminoso assassino. Você tem eu estou usando o Cabrini como exemplo, que é um dos principais policiais. Assassino, né? Com sentença transitada em julgado. Quer dizer, vale para um e não vale para o outro. Aliás, não estou partindo do ponto de vista do crime, tá? Porque isso não tem comparação, pelo amor de Deus. Mas em relação ao preso, você tem um preso na penitenciária, um crime bárbaro, ele pode dar entrevista. Você tem um preso em casa, em uma prisão domiciliar, com uma narrativa de que cometeu uma tentativa de golpe de Estado e que não pode se expressar, não pode dizer estou sendo perseguido, eu tenho a minha ideia para o Brasil é essa, o meu direcionamento para o meu grupo político é esse. Ele não pode fazer isso lá. Gilmar Mendes fez uma fala, eu não sei se foi no programa do Roda Viva um pouquinho antes. Ele disse assim: não é porque existe o TSE que questões eleitorais não podem ser dirimidas pelo STF. Essa fala de Gilmar Mendes ocorreu ou no Roda Viva ou um pouquinho antes. Wellington, ainda veremos coisas, porque esses ministros estão se arvorando dentro do STF, não no TSE, estão se arvorando, estão dizendo, eu posso sim proferir decisões que estejam encobertas por processos eleitorais, que estejam fundados em processos eleitorais. E me parece que não será só essa de Alexandre de Moraes. E eu não quero adiantar também a pauta, mas como eu já vou embora, eu vou deixar a bucha com você. Irresponsável. Tem mais um pedido de impeachment em relação ao Alexandre de Moraes. 52º pedido de impeachment. Então, 105 pedidos de impeachment de ministro do STF, só o Alexandre de Moraes detém 52. Sabe o que virou o Senado? Isso
o último é de sexta-feira, me parece. Sabe o que virou o Senado? Sabe aquele 0800? Você compra alguma coisa, elas pedem uma pizza, e a pizza veio, sei lá, com a parte de baixo queimada. Aí você liga lá no 0800 e fala: opa, minha pizza veio com a base queimada, massa queimada. O Senado virou uma portinha de reclamação, um 0800 de reclamação de ministro do STF que não toma providência nenhuma. Aí nós voltamos, Wellington, é interessante como as coisas se interligam, né? Aí nós voltamos na importância da eleição para senador nesse ano. Que é fundamental e é que nós estamos discutindo aqui já há bastante tempo. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.